Tava tentando escrever. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me... Boa noite. Vamos entrando. Meninos e meninas, quem já está aí, que vai me dar um oi agora e me dizer se o som, se vocês estão me ouvindo bem e estão com a imagem boa também. Boa noite, gente. Boa noite, Josiane. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o tema é bom, vamos falar sobre sono. O que o sono faz por você? E o que ele está deixando de fazer por você? Gente, hoje eu vou falar e vou te dar, no final, dicas de tratamentos naturais que você vai poder fazer na sua casa para resolver qualquer problema que você tenha com o sono. Então, vamos ficando por aí. Aperta o coração. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Preparando aqui o meu material. A música terminando e a gente já começa. Boa noite. Confirma pra mim, amor, se o meu som e a minha imagem, se tá tudo ok. Confirma pra mim, me dá um oi aqui, um ok, pra eu saber se tá tudo ok, se tá todo mundo me ouvindo, me vendo, pra gente começar a falar agora sobre esse assunto que eu amo, que é a questão do sono. Gente, vocês sabem que como nutricionista, eu sempre falo de alimentação. Trato muitas pessoas com questão de obesidade, que procuram ter um estilo de vida melhor, que procuram reprogramar o seu estilo de vida, melhorar a sua forma física, chegar na sua melhor forma física. Mas existem alguns pilares para que isso aconteça de uma forma plena. E esses pilares, eles são como princípios, Eu acho que assim, algumas coisas você pode fazer de um jeito, pode fazer de outro, pode testar com o seu organismo de um jeito ou de outro, mas existem princípios que não mudam nunca. E um desses princípios é o sono. Eu diria que eu concordo que existem, e alguns estudos falam isso, algumas pesquisas falam de 8 princípios naturais, né? O sono é um desses 8 princípios naturais da saúde plena, mas eu diria que está entre os top 3 princípios de uma saúde plena, né? Sem um sono bom, sem você dormir direito, não adianta se alimentar bem e não adianta fazer exercício físico, por exemplo. Hoje eu vou te explicar isso aí, mas no final eu vou te dar algumas estratégias que são remédios caseiros, né? Remédios naturais, a gente chama, para você poder usar aí na sua casa e melhorar definitivamente o seu sono, melhorar a sua qualidade de vida em relação a isso. Então, como está o seu sono, né? Seu sono é bom, é ruim, é mais ou menos? E eu percebo que muitas vezes as pessoas sequer entendem se o sono delas é bom ou é ruim. Hoje você vai fazer essa análise aqui comigo e vai chegar a essa conclusão, se sim ou se não. Uma coisa é fato. Eu li essa semana, quando eu estava pesquisando para essa live, que mais de 50% da população brasileira não dorme bem à noite. Gente, vocês imaginam o que é isso? Mais de 50% das pessoas. Então, o que a gente está falando? Vamos arredondar para 50. De cada 10 pessoas,
5 não dormem bem à noite, 5 têm problemas com o sono. Não é à toa que no Brasil, por exemplo, nós estamos chegando a quase 50% da população com problemas, por exemplo, de sobrepeso. É interessante isso, né? Então, se a gente tem essas equivalências, a gente tem que entender que o sono está relacionado a uma série de coisas. E não é só o sobrepeso, eu não quero conversar só sobre sobrepeso com você, mas saúde de forma geral. Por exemplo, hoje, várias pesquisas, eu fiz um levantamento com várias pesquisas para trazer aqui para vocês, mas várias pesquisas mostram que doenças do nosso mundo moderno, como câncer, mal de Alzheimer, infarto, diabetes, obesidade, né, derrame e até suicídio estão relacionadas, têm ligação com a falta de sono, com o fato das pessoas não dormirem da maneira certa, restauradora e reparadora. E aí você olha isso e olha o país onde nós vivemos, e uma pesquisa de 2016 mostrou que mais de 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho por questões de depressão. E depressão também está relacionada muito fortemente ao sono ruim, à falta de um sono ruim, de um bom sono restaurador e reparador. O Brasil, ele é o país mais deprimido da América Latina, um dos países mais ansiosos do mundo. Gente, o que está acontecendo, né? Para termos esses tipos de dados que estão aí, batendo na porta da nossa casa, batendo na porta da sua casa, da minha e da sua, porque nós fazemos parte desse país e estamos vivendo isso. Então, dormir é sim um dos principais pilares. Se você quer ter uma boa saúde, se você quer ter um corpo da maneira como você deseja, né? Um corpo saudável, um corpo magro, ou se você é magro demais, um corpo dentro da sua melhor forma física. Eu diria que realmente, já repeti, o sono é um dos 3 pilares mais importantes para isso. E uma das perguntas que sempre me fazem é assim, tá, e isso está relacionado somente ao fato da quantidade de horas que eu preciso dormir? Não, não é só isso. Eu vou falar sobre a quantidade de horas que você precisaria dormir segundo as principais pesquisas que são feitas no mundo, tá? Mas não é isso. Tem muita gente, não é com relação à quantidade de horas que você precisa, mas quanto o seu corpo é capaz de restaurar e de reparar enquanto você dorme. O que você está dizendo, Ionara? Eu estou dizendo o seguinte: você pode ter um sono fragmentado, que é aquele tipo de sono onde você dorme e acorda, você até vai dormir cedo, mas aí quando dá ali por volta de meia-noite, você começa a acordar, dormir, acordar, dormir, acordar. Esse sono fragmentado, ele é ruim. Você já sabe que você tem problema se você tem um sono assim fragmentado. Esse é um fato. Mas você também pode ter insônia, que é a pessoa que vai muito tarde para a cama, que só consegue dormir, fica rolando ali, bolando na cama e só vai conseguir dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Isso é insônia. Se você tem insônia, você já sabe que tem um problema. Agora, você dorme bem, você vai para a cama, dorme rapidinho e você passa a noite inteira dormindo, mas aí você acorda como se um trator tivesse passado por cima de você. Você acorda mais cansada do que quando você foi para a cama, sem vontade de levantar. Acorda e fica apertando lá o celular ou fica apertando o despertador pro soneca, né? Aí você pode até achar que você não tem problema, mas você também tem problemas. Se você dorme e não restaurou, se você dorme e não acordou bem, também tem problema. Gente, então a gente vai falar desses assuntos e no final eu vou trazer alguns remédios naturais, né, algumas atitudes que você pode ter para melhorar o seu sono. Então faz um favor para mim, pega essa setinha que tá aqui,
Manda para quem está no seu Instagram e agora avisando que essa live já começou, porque aí o Instagram informa essa pessoa se você mandar a setinha. Se você não manda a setinha, o Instagram não está entregando as lives como deveria, né? Então muita gente não vê a live acontecendo e tal, e não entra aqui nessa sala e tá precisando saber desse assunto sobre o sono. Então já compartilha aí com todo mundo que tá no seu Instagram para avisar que essa live já começou, porque o melhor ainda está por vir. Quero te dar muitas estratégias hoje para você melhorar o seu sono, inclusive com remédios caseiros, né? O poder dos chás para o seu sono. Vou te dar uma estratégia para você aumentar seu triptofano. Então segura aí que tem muita coisa boa vindo. Verdade, estamos vivendo a incerteza e isso nos aflige. Muito bem. Vamos lá, vamos então continuando aqui pra gente entender essa questão do sono. Espero que você já tenha mandado aí para todo mundo que está no seu Instagram. Vamos falar um pouquinho dessa questão do sono e do seu cérebro, para começar aqui esse assunto. Primeiramente, gente, você entende que você vive uma série de experiências durante o dia. Você passa o seu dia vivendo experiências, né? E aí você precisa depois lembrar dessas experiências, porque isso faz parte da sua vida, né? Não existe uma vida onde não tem recordação. Não existe uma vida onde não tem memória das coisas que eu vivi. Imagina as pessoas, por exemplo, que têm Alzheimer e começam a esquecer das coisas, a esquecer das pessoas que ama, inclusive. Que vida deprimente, né? Eu atendi uma senhora uma vez que com 54 anos de idade, ela estava pesando 45 quilos e ela já estava num estágio muito avançado de Alzheimer e esclerose múltipla, e ela já estava esquecendo de tudo, esquecendo inclusive o nome dos netos, esquecendo o nome, ela lembrava o nome de um filho. Eu ia atender essa senhora na casa dela, e uma das coisas que eu trabalhei muito com a família, com relação a essa senhora, claro que eu trabalhei vários princípios, mas uma das coisas que a gente trabalhou muito forte foi, sem dúvida nenhuma, o sono. O sono. Eu ensinei aquela família a ajudar aquela senhora a dormir melhor. E ao dormir melhor, essa senhora, com um processo avançado já de Alzheimer, ela começou a restaurar parte da memória dela. Então, para você já entender agora o poder do sono no seu cérebro, eu quero que você entenda o seguinte: você vive experiências durante o seu dia, mas essas experiências, elas se consolidam no seu cérebro, na sua memória, durante o seu sono, durante o período que você está dormindo. Então, se você está com falta de memória, se você está esquecendo tudo, tá dando branco, tá, principalmente jovens que estão estudando, se você tem filhos e os filhos não estão conseguindo reter o conhecimento que eles estão aprendendo na escola, principalmente agora, em que as escolas são em tempo mais online, né? Eu sei que tem escolas voltando, mas a maioria está online. Se essas crianças não estão retendo, será que elas estão verdadeiramente dormindo bem? Porque a memória, ela é consolidada à noite. Gente, se você parar para pensar, você passa 1/3 da sua vida dormindo. 1/3 da sua vida dormindo significa que se você, por exemplo, tem 60 anos de idade e se você dormiu bem, você passou 20 anos da sua vida praticamente dormindo. Aí você fala assim, eu já ouvi muitas vezes isso e eu já pensei assim também, meu Deus, que desperdício de tempo, né? Eu quero mais é viver. Os jovens pensam muito assim, né? Eu quero mais é viver. E aí você entende que o sono é algo que você que está desperdiçando a sua vida, mas não é. O sono, ele tem uma capacidade reparadora no seu organismo, na sua mente, no seu cérebro, no seu metabolismo, nos seus hormônios. Então, se você quer ter um corpo saudável, você tem que entender que é importante você dormir. E que tipo de sono você tem que ter? Principalmente o sono profundo.
Você tem que chegar a um sono, a um tipo de sono que ele realmente é reparador. Porque o sono tem várias fases. Eu vou chegar aqui para você na questão, por exemplo, do corpo. Como que você atinge a sua melhor forma física dormindo. E vou te falar de um médico que que escreveu um livro que é chamado A Dieta do Sono. Para você ter noção, a dieta do sono, como você emagrece dormindo. Mas o seu sono, ele tem várias fases. E você passa por esses ciclos de fases várias vezes. São mais ou menos 5 ciclos que você passa ao longo da sua noite. Então você sai do seu estado de vigília, você entra para sonolência, né? Que é aquela hora que você tá já tombando para um lado e para o outro, né? Testando para ver se você tá com sono mesmo. Depois você entra numa fase do sono aonde a tua frequência cardíaca baixa, aonde a tua pressão arterial abaixa também. E aí você entra nessa fase para depois entrar na fase do sono profundo, que começa a recuperação fisiológica do seu organismo, tá? Então aí você vem para a fase REM. Uma fase muito importante do seu sono é a fase REM, que é a fase onde se chama Rapid Eye Movement, que é uma fase onde os seus olhos, inclusive, têm um movimento rápido para um lado e para o outro, eles ficam se mexendo. E é nesse momento dessa fase REM que o seu cérebro mais descansa. É nesse momento dessa fase REM que você mais produz hormônios, inclusive hormônios que vão te ajudar na sua forma física, no seu corpo, tá? Nos sintomas que você tem, curando doenças, inclusive. Boa noite, meu amigo Jamir. Seja muito bem-vindo. Jamir vai estar comigo mais aí. Nós temos uma data para ele vir aqui e estar conversando com a gente também nesse papo com as meninas de terça-feira, tá? Gente, o que o sono te dá? O sono te traz a melatonina. Durante o dia, você tem hormônios como a serotonina, que te mantém ativo, que te mantém bem, que te mantém feliz, animado para você produzir. Mas quando a luz do sol vai baixando, aí essa atividade da serotonina vai reduzindo no seu hipocampo e vai aumentando, vai paralisando a serotonina e vai se transformando depois em melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, é o que vai te dar esse hormônio que vai rejuvenescer você. Quem não dorme envelhece precocemente. Quem não dorme diminui o cortisol. Já parou para observar que quando você não dorme bem, no dia seguinte você está muito mais nervoso, nervosa? Você está muito mais estressado, estressada. Você quer pegar no pau, você quer matar o marido, você quer esganar os filhos e você nem sabe por quê. Você está tão estressado. Porque você não dormiu direito, criatura do Senhor. Entendeu? Criatura, você não dormiu direito. Isso naturalmente vai aumentar seu cortisol, sua adrenalina. Você fica com esse hormônio do estresse à flor da pele. E uma outra coisa interessante é o GH. Você sabe que o GH, por exemplo, para quem é pai e mãe aí e que já fez algum teste com o filho e o filho teve problemas no crescimento e já teve que tomar o hormônio do GH, sabe do que eu tô falando. O GH, ele é um hormônio do crescimento para crianças, mas ele vai atuar principalmente ali até os 12 anos de idade na infância. Depois, esse hormônio GH, ele continua sendo produzido pelo seu corpo na vida adulta. E qual é a função dele? A função dele é te ajudar na sua saúde óssea, na sua saúde muscular, diminuir a sua produção de gordura, se você diminui a sua produção de gordura, você consegue alcançar melhores resultados físicos. E o GH também é produzido mediante o seu sono restaurador, tá? Agora, o sono, gente, eu quero te falar de uma série de fatos aqui que vai te ajudar a partir de agora. Olha só,
Não entendi, eu tive mesmo ou é horrível o quê, né? Vamos lá, vamos entender aqui então o seu poder cognitivo. Quero trazer uma pesquisa aqui para você. Uma pesquisa feita por neurocientistas da Western University, University's Brain, que é uma universidade que cuida do cérebro. Essa pesquisa foi feita com 44 mil participantes de diferentes partes do mundo e essa pesquisa foi publicada na revista científica Sleep. Olha o que essa pesquisa falou. Essa pesquisa, eu vou falar agora do seu poder cognitivo, o poder do seu cérebro de associar, formar, pensar, tomada de decisão. Olha só por que às vezes a gente não consegue tomar uma decisão importante no nosso dia. Olha por que às vezes a gente não consegue solucionar um problema, às vezes até um problema pequeno, e a gente se sente incapaz de solucionar esse problema pequeno. Essa pesquisa mostrou, vou relembrar, feita com 44 mil pessoas de várias partes do mundo. A pesquisa está publicada na revista Sleep, que é uma revista chamada Revista do Sono, né? E essa pesquisa mostrou que fizeram a pesquisa, testaram pessoas que colocaram essas pessoas para dormir 4 horas apenas à noite, no dia anterior. E aí fizeram uma bateria de testes com essas pessoas, testes cognitivos, a capacidade de você lembrar, a capacidade de você recordar coisas, de tomar decisões, etc. E essas pessoas que dormiram apenas 4 horas na noite anterior, elas tinham uma capacidade, uma performance cognitiva semelhante a uma criança de 9 anos. Vocês têm noção do que significa isso? Presta atenção, gente, não era o teste não foi feito com o fato de você passar dias e dias sem dormir, não. Foi feito com o fato de eu passar a noite anterior sem dormir, dormindo somente 4 horas. Quando fizeram a bateria de testes, eles identificaram que essas pessoas que tinham dormido somente 4 horas na noite anterior, elas tinham uma performance igual à de uma criança de 9 anos de idade. Agora você se percebe, você que tem 30, 40, 45 anos, 50 anos, não importa. Você simplesmente tem um poder de raciocínio, de cognição, de capacidade de tomada de decisão de uma criança de 9 anos de idade. Entende por que muitas vezes você não consegue se controlar diante da comida? Entende por que muitas vezes você não consegue se controlar diante de problemas da vida simples? Problemas, porque a vida é cheia deles, né? Todos os dias a gente enfrenta problemas. E às vezes eu não estou conseguindo me controlar diante disso porque eu não estou dormindo o suficiente. E eu já falei para você no início dessa live que não é só dormir 7, 8 horas, não. Não tem a ver só com a quantidade de horas. Tem a ver com eu conseguir chegar ao estágio mais profundo do meu sono, até chegar ao estágio REM, que é o movimento rápido dos olhos, e esse momento ser extremamente reparador, restaurador, para que eu possa ter um dia seguinte perfeito, com puro poder cognitivo. Gente, é muito forte isso. É muito forte. Uma pessoa que dormiu pouco, ela tem muito mais chances de bater o carro, porque a concentração vai lá para baixo. Uma pessoa que dormiu muito pouco corre o risco de perder o emprego. Por quê? Porque ela não tem concentração, ela não consegue ter foco, ela não tem desempenho cognitivo. Eu já falei. O desempenho cognitivo de uma pessoa que dormiu 4 horas na noite anterior é igual a uma criança de 9 anos de idade. Uma criança de 9 anos de idade é capaz de resolver os problemas de um adulto? Gente, eu não cheguei ainda na parte que eu vou dar para vocês remédios naturais para você usar na sua casa, tá? Fórmulas naturais, eu quero te ajudar a aumentar o triptofano, te entregar fórmulas naturais, chás,
para você dormir melhor, resolver e atuar no seu problema do sono. Então, por favor, pega agora, aperta esse coração aí, porque vocês não estão apertando o coração e aí o Instagram não entende que essa live é importante, é relevante. Pegou essa setinha aqui, manda para os amigos agora, porque eu nem cheguei na parte importante ainda. Agora eu quero falar para você o quanto o sono, eu vou chegar já já no emagrecimento, para quem quer emagrecer a importância do sono, tá? O coração, se você não dorme bem, sua pressão arterial aumenta, você corre mais riscos de ter ataques cardíacos. Já falei que aumenta o cortisol e isso obriga o seu coração a trabalhar mais. E aí seu coração trabalha mais. Agora, como que o sono, vamos falar um pouquinho aqui, como que o sono atua no seu sistema imunológico. Nós estamos vivendo em tempos em que o nosso sistema imunológico precisa ser alto. E aí muitas vezes você não está entendendo por que você resfria tanto. Por que toda gripezinha você pega? Por que muda o clima, você começa a ter problemas respiratórios, você começa a gripar, a ter resfriados, etc. E no momento aonde a gente tem que estar com o sistema imunológico alto. O sono é um dos fatores que mais atua no seu sistema imunológico. Evitando infecção, evitando resfriado. Enquanto você está dormindo, o seu corpo ele produz proteínas extras que ajudam a fortalecer o seu sistema imunológico, tá? Então, dormir, gente, te previne, te ajuda a combater infecções virais, inclusive o coronavírus. Porque se mesmo que você pegue, você tem um sistema, você tem um quartel cheio de soldados para trabalhar ao seu favor e combater qualquer tipo de vírus. Agora, se você não dorme bem, e no final eu vou te ensinar como é que você dorme bem, então aperta esse coraçãozinho aí. Se você tá gostando dessa live, olha o Jami falando aqui, porque pegou o Covid. Não sou ninguém sem dormir, a Janaína falou aqui, né? Não sou ninguém sem dormir, não é mesmo. Não é mesmo, não é ninguém mesmo, não tem como, eu também não. Outra coisa, quando eu já falei aqui um pouquinho do cortisol e da adrenalina, mas se você anda muito estressado, muito ansioso, é importante você cuidar bem do seu sono, porque quando você cuida do sono, você está reduzindo o seu estresse, você está reduzindo o seu nível de adrenalina, você está reduzindo o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E cortisol gera gordura extra. Se você não sabia disso, ó, quanto mais estressada eu sou, mais gordura extra eu gero. Entende? É impressionante, gente. Mais estresse, mais gordura extra é gerado no meu corpo. Então, o cortisol, ele reduz quando você dorme bem. Outra questão aqui é a massa muscular, porque não é só quando a gente fala assim, eu quero ter uma boa forma física, e aí você pensa só em perder gordura, nananana. Você tem que ganhar massa muscular, e aí os magrinhos vão até concordar comigo que ganhar massa muscular é muito mais difícil do que perder gordura corporal. Tem gente que fala assim, ser magro é muito difícil. Pergunta para quem é magrinho, a questão de ganhar massa muscular, o quanto é um processo muito mais, não é que é muito mais difícil, é muito mais, você tem que ter muito mais compromisso para ganhar massa muscular. E uma das coisas importantes da massa muscular é a qualidade do seu sono. A qualidade do seu sono é importantíssima para isso. A gente tem alguns amigos que são fisiculturistas, eu e meu esposo, a gente tem alguns amigos que treinam, né? Para se apresentarem como fisiculturistas. E é muito impressionante que quando eles estão na fase mesmo de treinar para se apresentarem, aonde eles precisam ali aumentar a massa muscular deles em 20, 30%, né, do corpo, e eles precisam crescer muito rápido porque tá chegando perto, né, dos eventos, eles vão pra cama, impressionante. Esse meu amigo falou pra gente, eu vou pra cama 9 horas da noite. Eu falei assim, mas por quê, né? Depois eu fui entender tudo isso ao estudar o poder do sono.
Gente, se você quer ganhar massa muscular, e massa muscular é importante para você perder gordura, para você manter o seu corpo em forma, para você transformar o seu corpo, você precisa dormir bem. Como com o sistema imunológico baixo, pega Covid com muito mais facilidade, sim. E mesmo se pegar com o sistema imunológico alto, você não vai ter as respostas tão negativas quanto as pessoas que estão com o sistema imunológico baixo, né? É possível dormir, e se é possível dormir antes das 23 horas? Foi uma pergunta? Sim, eu vou já falar do melhor horário para você dormir. Eu vou já chegar nesse ponto aí do melhor horário para você dormir, tá? Então, gente, massa muscular tem que dormir, senão não adianta você ficar criatura do Senhor. Se você ficar treinando, mas não dormir direito, é igual não se alimentar direito, é a mesma coisa, a mesma referência. Você treina, não se alimenta direito, não adianta nada. Quantas pessoas vocês veem que estão lá treinando, mas não estão tendo resultado, né? Por quê? Porque não estão se alimentando direito. Porém, tem mais um fator aqui. Eu posso até me alimentar bem, mas se eu não durmo direito, minha massa muscular fica definhada. Eu não consigo desenvolver massa muscular como eu deveria. Eu vou falar uma coisa pra você aqui, que você tem que entender isso aqui de vez. Gente, tem que entender isso aqui de vez. A tua saúde, ela não é como... pensa numa banda, pensa numa comitiva, né? A comitiva tem o presidente, tem o assessor do assessor, tem o jurídico ali, uma comitiva, né? Presidencial, por exemplo, né? A nossa saúde é como uma comitiva, não é um elemento só. É por isso que quando eu falo que existem princípios, são princípios. Existem no mínimo 8 princípios para você seguir. O sono é um desses princípios que você tem que seguir. A alimentação é outro, a água é outro e por aí vai. O exercício físico. A gente vai fazer live sobre todos esses princípios. Mas hoje eu estou aqui para falar para você sobre o sono. Então, se você está com os princípios desequilibrados, desajustados, as coisas não vão funcionar nessa comitiva. As coisas não vão funcionar nessa orquestra, né? Pensa na sua saúde, pensa no seu organismo, no seu corpo, como uma orquestra. Tem violino, tem baixo, né? Tem tambor, tem o que mais, gente? Tem tanta coisa na orquestra, tem o maestro, né? E essa orquestra inteira, ela precisa tocar. Se alguém não toca, não sai bom. Então a sua saúde é essa orquestra que precisa inteira estar funcionando com os princípios básicos. Algumas coisas você pode fazer do seu jeito, não tem problema, porque não é princípio. Mas o que é princípio você tem que cumprir. O sono é um deles. Olha só isso aqui. Antes de eu entrar na questão do emagrecimento, porque eu vou falar da dieta, o plano de dieta do Dr. Sono, que é um médico que escreveu um livro, né? E ele fala que é a dieta do sono, que você pode emagrecer dormindo. E eu vou te explicar por quê. E eu vou te dar também aqui, deixa eu ver minhas horas, mas eu quero te dar aqui no final dessa live as estratégias que você vai usar a partir de hoje para você dormir bem, tá? Para você dormir bem. Foi feita uma pesquisa em 2013, em 2012, um estudo que foi publicado na revista Sleep, que pegou 2 grupos de pessoas, presta atenção nisso aqui, pegou 2 grupos de pessoas. Um grupo não dormiu direito e o outro grupo dormiu certinho, dormiu ali a média de 7 horas, 8 horas. Aí eles testaram a resistência à dor dessas pessoas. E aí colocaram o dedo dessas pessoas sobre o fogo, né, gente? Era um teste seguro, mas enfim, aquele grupo que não dormiu não tinha resistência nenhuma à dor. E o grupo que dormiu bem conseguiu ter mais resistência à dor. Então, presta atenção, dormir bem, ele te ajuda a sanar, a eliminar dores no corpo, inclusive fibromialgia. Fibromialgia, para quem não dorme bem, é a morte. Dores no corpo em forma geral, dores nas articulações, se você não dorme bem, é a morte.
entende? No sentido de que é muita dor, porque a tua resistência à dor, inclusive, fica muito menor. Agora, como é que funciona a questão do emagrecimento e do sono? Existem 2 hormônios que são produzidos enquanto você está dormindo, entre vários outros. Já falei aqui da melatonina, por exemplo. Mas existem 2 que estão muito relacionados à questão do emagrecimento. Um se chama leptina e o outro se chama grelina. A leptina é o hormônio da saciedade. É o hormônio que gera saciedade no seu... É o hormônio que manda mensagem para o seu cérebro dizendo assim, ok, você não precisa comer mais, você já está saciado. Está tudo certo, está tudo bem, você não precisa de mais comida. A leptina é o hormônio da saciedade. Só que quando você não dorme bem, a leptina reduz, diminui. E aumenta um outro hormônio chamado grelina, que é o hormônio do apetite. É por isso que quem não dorme passa várias horas sem dormir. Por exemplo, quem tem insônia não sai da geladeira. Não sai da geladeira porque não restaurou. Então a leptina tá baixa. O cortisol tá alto. Imagina, a pessoa já tá com cortisol alto porque não tá dormindo direito. A leptina, que é o hormônio da saciedade, está reduzido. A grelina aumenta. É claro que você vai morar na geladeira. Comendo o quê? Comendo tudo que não presta. Comendo carboidrato, comendo doce, comendo pão, comendo bolo, comendo biscoito. Por quê? Por que você não come um balde de alface? Né? Poderia ser um balde de alface, mas não é. Por que não é assim? Porque você precisa ir para os açúcares. Porque quando você vai para os carboidratos, que são compostos que viram todos açúcar, isso aumenta a sua serotonina. E aí a serotonina te dá prazer, te dá... A serotonina, ela vai aumentar para reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, porque você está com cortisol alto porque você não dormiu. Entende como uma coisa liga a outra? Como uma coisa puxa a outra? Entende, gente? Como uma coisa vai levando outra pelo caminho? E é assim que você tem que entender essas coisas. E aí, quando você passa a dormir bem, tua leptina aumenta, tua saciedade aumenta, tua grelina reduz, então o apetite reduz, seu cortisol abaixa, você tá menos estressada, e aí você não vai mais atacar tanto a comida. E você também não produz tanta gordura, porque o cortisol produz gordura. Então, esse médico, o doutor Sleep, né, que ele é chamado doutor do sono, o doutor Michael Breus, ele fez uma pesquisa e mostrou que a privação, as pessoas que estão em privação de sono, elas consumiam cerca de 300 calorias a mais do que as pessoas que dormiam bem. 300 calorias a mais. Você fala assim, 300 calorias não é nada. Só que ao longo de um ano, isso significa 10 quilos a mais no seu corpício. 300 calorias a mais significam 10 quilos a mais. 300 calorias por dia a mais significam 10 quilos a mais no final de um ano no seu corpício. Agora deixa eu te dar as dicas aqui, né? Pra você saber o que você precisa fazer. Aperta esse coração aí agora loucamente, porque agora é a hora de você anotar essas dicas que eu vou te dar para você começar a restaurar o seu sono a partir de agora. A partir de agora. Eu vou te dar umas dicas muito loucas, inclusive, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, você pode fazer uso de vários chás que são maravilhosos. Você pode tomar esses chás uma hora antes da hora que você deseja dormir. Presta atenção, não é uma hora antes de dormir, porque aí você pensa assim, eu durmo 2 da manhã, eu vou tomar o chá 1 da manhã. Não é isso. Você quer começar a dormir mais cedo porque é importante que você aprenda a dormir mais cedo. Gente, alguém perguntou aí, a melhor hora de restauração, qual é? É entre 10 e meia-noite. A melhor hora de restauração do seu organismo é entre 10 e meia-noite, no máximo ali ainda vai até 3 horas da manhã. Agora imagina quem tá perdendo tudo isso, que vai dormir lá 1 hora da manhã todos os dias. Então como que você trabalha isso? Primeiro você tem que começar a reduzir
né, a voltar um pouquinho mais. Volta meia hora num dia, dorme meia hora mais cedo, aí se acostuma, depois você volta meia hora mais cedo, se acostuma. Agora, você pode fazer uso de chás para te ajudar. Quais são os chás bons que você pode usar? Melissa, mulungu, valeriana. Você pode, eu não tenho nada disso em casa hoje. Faz um chá de alface. Você sabia que alface é um super remédio para derrubar qualquer um de sono? Gente, a alface é poderosíssima. Então você pode fazer um chá de alface, sim, e toma um chá de alface, que isso com certeza vai te derrubar. E eu quero te dar uma dica aqui que é muito legal e funciona, viu? Parece loucura, mas funciona, porque são alimentos que têm um poder calmante muito forte. É o chuchu. O chuchu, ele tem um poder calmante extremamente forte. Essa receita eu peguei do Dr. José Ferra, né, que é um naturoterapeuta, né, e ele passa essa receita para os clientes dele, e eu já experimentei. Realmente é de derrubar, é você bater, fazer um suco de chuchu 1 hora antes da hora que você quer dormir. Você pega o chuchu cru, você descasca ele, tira a sementinha, né? Pega um chuchu cru com casca e tudo. Você só tira as sementinhas do meio, aquele miolinho do meio, lavou ali, bateu no liquidificador, toma o suco de chuchu e você vai ver que ele é de derrubar. Então você tem as opções de melissa, mulungu, valeriana, chá de alface concentrado. Você pode fazer um chá de alface concentradinho, tá? E até mesmo um suco de chuchu, que pode te ajudar muito a te derrubar, ir pra cama e ter um sono bem reparador, tá? Quantos pés eu tenho que comer de alface? A alface você pode fazer ali com pelo menos umas 3 folhas grandes de alface. Depende muito da alface que você tenha, né? A melhor alface é aquela alface crespa, né? Ela é muito boa para você fazer o chá, a alface crespa. Agora, aquela alface americana, por exemplo, já não vai servir tanto. Agora, o chuchu pode funcionar muito bem. Olha só, já chuchu com maracujá derruba qualquer um. Baixa pressão. Com certeza, derruba qualquer um. Agora, uma outra dica que eu quero te dar é a dica do seu ambiente. Do ambiente onde você vai dormir. Gente, é importante você entender que você tem aqui mais ou menos nessa linha aqui atrás, você tem a sua glândula pineal. A glândula pineal, ela é ativada com a luz, né? E aí ela ajuda a produzir a serotonina que você precisa, tudo certinho. Mas quando escurece ali, quando o sol baixa, a glândula pineal, ela vai reduzindo o seu metabolismo para você poder dormir. Então a glândula pineal precisa de luz durante o dia e de escuridão durante a noite. O que acontece com nós todos, seres supermodernos, que vivemos nesse mundo supermodernos? É que a gente vive debaixo da luz, né? Nós estamos sempre recebendo luz e iluminação de todos os lugares, inclusive da TV e do nosso celular. Então, se você verdadeiramente quer ter uma noite de sono reparador, presta atenção no que eu vou te dizer. Você não pode ter luz no seu quarto. Você tem que fazer um teste, é muito simples. Pega a sua mão, põe na frente assim. Se você estiver enxergando a sua mão, a luz está muito alta, você tem que reduzir essa luz do seu quarto. Você tem que dormir, nós fomos feitos para dormir no escuro. Pelo menos faz o teste da mão. Se você estiver enxergando a mão, você tem que fechar mais a janela, ou você tem que reduzir a luz, não pode dormir com luz do banheiro acesa, tá? E para quem acorda à noite para fazer xixi, porque toma algum tipo de remédio, ou porque já desenvolveu esse hábito de fazer xixi à noite, acordar várias vezes à noite, cuidado, porque não levante e acenda a luz do quarto, tá? O ideal é você usar uma lanterninha ou você usar uma luz bem fraquinha, de preferência meio avermelhada, para não ativar a sua glândula pineal, porque mesmo que se você acende a luz do quarto e volta a dormir, você não chega na fase reparadora do seu sono, que é a fase profunda, porque você ativa a glândula pineal novamente. Então cuidado, e todos nós temos esse mau hábito, para quem acorda à noite, acender as luzes do quarto, tá?
Outra coisa, gente, invista num bom colchão, num bom travesseiro para você, né? Imagina que você passa 1/3 da sua vida dormindo. Então, olha aquele cálculo que eu fiz. 60 anos, você passou 20 anos em média dormindo, né, na sua vida. 20 anos da sua vida, quando você completar 60, foram dormindo. Se você vai passar 20 anos da sua vida dormindo, no mínimo, até a sua idade de 60 anos, você já atingiu essa média, por que você não vai investir num bom colchão para você? Por que você não vai investir num bom travesseiro, numa boa, sabe, boas roupas de cama ali que te ajudam a dormir melhor? Então, presta atenção nisso. A gente às vezes investe num bom sapato, investe numa boa bolsa, mas não investe num bom colchão, sabe? Eu acho isso, parece ilógico, já que 1/3 da sua vida você vai passar em cima desse negócio que se chama colchão. Então, invista num bom colchão, né? Não precisa ser o mais caro do mundo, mas faça uma pesquisa e tenha um bom colchão para você dormir, tá? Outra coisa é você tentar tirar os problemas da sua cabeça. Essa vai ser minha última dica agora para você. Então, aperta esse coração aí para você receber essa. A maioria das pessoas está comprovado que elas não dormem bem porque elas vão para a cama com a cabeça lotada de problema, lotada de ansiedade, de estresse, de 1000 coisas para resolver. E aí você vai para a cama levando tudo isso com você e o seu cérebro não para. Nós nos tornamos seres muito ansiosos e isso faz com que a gente viva numa adrenalina enorme. O nosso cérebro não para, não descansa, né? E aí o que acontece? Se você vai para a cama desse jeito, você não consegue pegar no sono. Quem tem esse problema, fala aí, porque eu tenho certeza que muita gente vai para a cama carregando os fardos do dia, né, para a cama e pensa e não consegue dormir mesmo. Então eu vou te ensinar uma coisa agora, super fácil para você descarregar. Literalmente é um descarrego antes de você dormir, para que você possa dormir, para que o seu cérebro descanse. Essa estratégia é muito simples. Você vai pegar uma caderneta, deixar do lado da sua cama, no seu criado mudo, certo? E você vai anotar ali todos os problemas que você tem que resolver, que você esqueceu de resolver, que você tem que resolver no dia seguinte, todos os problemas. Inclusive os problemas com as pessoas, a briga que você quer brigar com o seu marido, o problema, a coisa que você quer dizer pro fulano lá do seu trabalho, todos os seus problemas você vai descarregar ali naquela agendinha para você lembrar deles, pegar eles no dia seguinte. O que acontece com o seu cérebro quando você faz isso? O nosso cérebro é um HD, gente, igual HD de computador. Você sabe que quando o seu computador ou o seu celular está muito cheio, você tem que fazer duas coisas. Ou você tem que deletar as informações, ou você tem que descarregar. Se é uma informação importante, você descarrega aquela informação para um HD externo. A cadernetinha, ela vai funcionar como um HD externo. Quando você descarrega todas as suas angústias e os seus fardos para aquela caderneta, você está dizendo para o seu cérebro o seguinte: ok, você está tudo ali, está tudo. Gente, voltei, né? Diz um oi aí para mim, tá? Eu acho que foi rapidinho aqui, mas eu já me conectei de novo. Manda coração aqui para eu terminar essa história com vocês, tá? Então você já descarregou ali no seu HD externo. Naturalmente você vai ter uma noite de sono sem esses fardos. Acordou? Pega lá a sua cadernetinha e tá tudo lá de novo para você continuar carregando seus fardos durante o dia. Mas você não precisa carregar esses fardos durante a noite. Deixe o seu organismo trabalhar por você. Seu corpo, ele tem memória. Seu corpo, ele tem inteligência. E seu corpo, ele tem consciência. Seu corpo carrega todas as memórias da sua vida, todas as memórias do seu dia. É por isso que você tem que aprender a descarregar essas memórias. Seu corpo tem inteligência, ele tem o poder de se autocurar, de se autorrestaurar. Quando você corta um dedo e você não fazer nada, você só lavou ali o local, o seu corpo vai lutar para curar aquele ferimento.
sozinho, sem precisar de ajuda. Ele tem inteligência, ele pode se autocurar. O sono tem essa capacidade de autocura. E o seu corpo, claro, tem consciência. Você tem que lembrar que você é um filho, uma filha do Deus Criador. E por ser uma filha desse Deus Criador, dentro de você existe uma consciência eterna, uma consciência divina que tem o poder também de cura, de restauração, de reconexão. Sabe o que muitas vezes acontece, gente? É só que você não está dando tempo para esse corpo, você não está dando tempo para ele se autocurar, né? Para ele ser inteligente, porque ele é inteligente, tá? Então o sono precisa ser restaurado para que você consiga curar suas doenças, tratar seus sintomas, sentir menos dores, chegar na sua melhor forma física, emagrecer, ganhar massa muscular se você precisa, tá? E você ter uma vida longa, porque quem não dorme morre cedo, tá bom, gente? O que vocês aprenderam hoje? Comenta aqui comigo, a gente deve ter um minutinho só. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Vou botar aqui meus óculos que eu não tô enxergando mais nada. Eu só preciso de um bom banho antes de dormir e durmo que nem vejo. Perfeito. Isso aí é bom demais, né? Gente, vamos fazer o seguinte, a live vai ficar gravada aqui por 24 horas ou até sexta-feira, comumente ou como eu deixo até sexta. E aí você pode compartilhar essa live com várias pessoas. Se você achou esse assunto do sono relevante, é importante que você compartilhe com mais pessoas. Cadê os corações aí de vocês? Para eu saber se vocês entenderam e gostaram dessa live de hoje, se foi relevante esse assunto para você, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, super grande. Toda terça-feira tem o Papo com as Meninas. A gente sempre vai trazer um assunto relevante. Mudei o horário para um pouquinho mais cedo. Na próxima terça-feira eu vou estar recebendo aqui o Jean Carlos Eidley, que é vegano e tem uma história linda de trabalho físico e corporal dentro do veganismo, do vegetarianismo estrito. Ele vai trazer essas ideias pra gente, para quem quer reduzir a quantidade de carne, para quem quer se tornar vegetariano. Vai ser fantástico. A live da semana que vem vai ser na terça, sempre a terça-feira, o Papo com as Meninas, mas vai ser 7 horas da noite, porque o Giancarlo precisa ser um pouquinho mais tarde aí. Então vai ser 7 horas da noite, você vai trazer todo mundo, eu vou fazer a fly e você vai conhecer um pouquinho do Jean. Ele já é um cara que tem um monte de seguidores, milhões de seguidores no YouTube. Ele é fantástico, foi muito difícil marcar essa live com ele, mas ele vai estar aqui com a gente para falar sobre vegetarianismo, vegetarianismo estrito, veganismo, e vai falar aí sobre como você melhora a sua saúde também através de frutas, enfim, através do mundo vegetal, né? E nós podemos nos beneficiar muito com isso. Um beijo no coração de vocês, até a próxima live. Tchau, tchau, gente!